Olá, muito boa tarde. O Universo vai chegando para invadir a sua tarde com o som da linda, fofa Juliana Albano, uma banda maravilhosa. Estarão hoje no nosso programa durante todo o Universo para mostrar essa moça tão talentosa que já esteve conosco aqui e volta agora fazendo o que ela sabe fazer muito bem, que é cantar. Daqui a pouquinho tem mais Juliana para vocês. E aqui a gente vai falar de tanta coisa. Santo Daime, alimentação natural, vamos falar de parto humanizado, de blog que ajuda as mães, vamos falar do encontro de mulheres cegas e quais são os problemas que elas enfrentam. E a gente também vai falar de homem na cozinha. Será que dá certo isso, gente? A partir de hoje, a Larissa Batista, que é chefe de cozinha, vai invadir a cozinha dos homens e vai sempre mostrar pra gente. É claro que para poder a coisa sair bem feita, a Larissa vai também, é claro, colocar os seus conhecimentos e mostrar pra gente. Ao final da matéria, vai estar na página nossa do Universo lá, a receita de hoje da Larissa Batista, que estreia nesse quadro. Vai ser bacana, vocês vão gostar muito disso. A gente tem ainda os tipos diferentes de massagem para relaxar, que é muito bom. E ainda dica de maquiagem com a Sana Moraes. Além disso, você que está se preparando para uma temporada de inverno, por exemplo, em Santiago no Estilo, em Bariloche, ou enfim, em qualquer outro lugar onde a temperatura é bem diferente da nossa aqui. Bate sempre aquela dúvida antes de viajar. Eu levo roupa de frio daqui, eu compro em Teresina ou eu deixo para comprar lá? Pois a gente vai montar alguns looks para vocês, orientando como você não entupir a mala de muitos produtos, mas também para não chegar lá sem ter pelo menos um agasalho e o básico, né? Daqui a pouquinho não perde não, principalmente para você que está programando esse tipo de viagem. E eu apresento aqui as minhas convidadas que já estão na nossa sala de visita, aqui comigo. A gente tem a Jane Kelly, que está formando uma ONG que reúne só mulheres cegas. Já tem um blog e o encontro começou e já reúne participantes de vários estados do Brasil. Daqui a pouco a gente fala sobre as principais dificuldades dessas mulheres. Também estamos recebendo aqui no programa a Larissa Portela, que é empresária. A gente vai conversar com ela sobre a importância da alimentação natural, inclusive para as crianças e também para você que tem diversos tipos de intolerância. Também aqui estamos recebendo a presença da mestranda em antropologia, ela é socióloga, Jaina Feijão. A gente vai falar sobre o Santo Daime, que já existe há uma década aqui em Teresina, e nós vamos conhecer melhor sobre esse, é um estilo de vida, é uma filosofia, é uma religião. A Jaina vai explicar para a gente. E também estamos hoje aqui com a Kaline Gonçalves, que é fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher e foi a criadora de um grupo de WhatsApp que já está tomando corpo, vai virar até site, eu acho, daqui a pouco ela fala, que é a Mãezoca, né? Tem muita coisa bacana para a gente conversar aqui no programa. Vamos lá, então, começar o nosso programa. Estamos aqui com a Jane. Jane, começou aqui em Teresina o primeiro encontro de mulheres cegas. E você conseguiu reunir mulheres de vários estados do Brasil lá na obra Coping, lá no Disseu. O encontro começou ontem. Eu queria saber primeiro quais são esses problemas todos que vocês têm, que vocês já discutem, por exemplo, em grupos de WhatsApp. São algumas questões que a gente nem tem ideia de que existem, né? Mas que elas existam muito presente. Isso. Boa tarde. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, todo mundo. Nós discutimos vários problemas, várias questões, do mais engraçado ao mais sério.
Por exemplo, essa semana a gente estava discutindo sobre os micos que a gente paga, e não queiram Tipo o saber. quê? Tipo, essa semana eu estava com a minha amiga Francisca no shopping, a gente estava resolvendo as coisas do encontro, uma correria só. E aí a gente parou para tomar um sorvete. E a gente pegou o sorvete, eu fui andando assim de costas e eu esbarrei naquelas proteções que ficam para organizar as filas, aquelas de alumínio com umas coisas estendidas, sei lá que chama aquilo. E aí eu tropecei de costas, eu jurava que eu estava tropeçando em uma cadeira de roda, em algum cadeirante. Quando eu tropecei, eu disse, desculpa. Aí o rapaz, que é meu motorista, andava com a gente, disse assim, não, dona Jane, é só a proteção da fila. Aí a Francisca disse, é porque ela é tão educada que ela pede desculpa até as coisas. Até para proteção. E tem muitos micos, né? Então a gente discute desde essa questão até a questão, por exemplo, do preconceito, da sexualidade, enfim. A gente é um Você estava me universo. falando que a superproteção da família é uma dificuldade. É uma dificuldade porque acaba por atrapalhar o desenvolvimento da pessoa cega, em especial da mulher cega. Se a mulher já é super protegida, normalmente, que dirá a mulher cega? E a família faz isso não para querer fazer o mal. Pelo contrário, de tanto bem acaba fazendo mal. É excesso de amor, não é falta. Só que eu, por exemplo, hoje eu trago problemas sérios assim que eu tento superar cada dia, porque eu ainda sou pela minha família super protegida, pela minha mãe, pelo meu pai, por todo mundo, por excesso de amor. Isso é excesso, não Mas é isso, falta. como vocês discutem isso no grupo, acaba trazendo algum tipo, não é nem impedimento, mas assim, toda superproteção é sempre exagerada, né? Está aí a nossa convidada aqui, que tem um blog de mãe, que deve certamente ouvir muitos relatos nesse sentido, né? Com certeza. A superproteção, ela acaba, de alguma forma, ajudando por um lado e atrapalhando por outro. Quando a gente vivencia isso pela primeira vez, no caso de mães de primeira viagem, tudo se potencializa. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, principalmente quando se fala em desenvolvimento infantil também. Mas a gente tem que pensar também assim pelo lado da mãe e do pai. Imagine você, de repente, por exemplo, no seu caso, Jane, você já nasceu com a cegueira, né? É uma questão de família. É. Então, imagine para os pais o tanto que é difícil. Se eles já superprotegem o filho, eu posso entender esse lado dos pais. Mas eu acho interessante, Jane, que vocês tenham voz para dizer isso, né? Para contar, olha, isso é ruim, isso nos traz problemas, né? Então, eu acho que ecoar esse tipo de problema, que hoje está só num grupo de WhatsApp, que o encontro serve muito para isso também, para mostrar para a sociedade o que vocês enfrentam, eu acho que é algo muito interessante. É a mesma coisa da questão da sexualidade, que a gente estava conversando também. Mas você sabe, Cíntia, que antes eu criticava muito minha mãe. Mãe, me deixa eu passear, deixa eu ir sozinha, eu preciso ir só. Hoje, eu entendo a minha mãe. Eu tenho uma filha de 2 anos e 8 meses. Ela não tem deficiência visual. E vez ou outra eu me pego, assim, super protegendo. Aí eu acordei, Jane, calma, isso não pode. Aí eu penso, repenso. Aí tá, não vou super proteger. Mas acontece isso é normal. É por isso que eu digo que é um erro, mas é um erro tentando acertar. Não é algo, é ruim, é sim. Só que não é de mau gosto, como dizem por aí. Como é que é o relacionamento com a sua filha? Ai, a minha filha... Do ponto de vista dela também, qual a idade dela ela hoje? tem 2 anos e 8 meses. Ela faz coisas que, se eu te contar aqui, você não acredita. Ela me mostra onde está a cadeira, tanto para mim quanto para o pai dela, que também é deficiente visual. Ela, quando cai uma coisa no chão, que ela vê que caiu, ela corre. Mamãe, deixa eu pegar para você. Ela já tem essa noção. Ela não, se você perguntar para ela, ela não sabe te dizer assim, minha mãe é cega. Ela não sabe. Pois é, eu já ia mas ela perguntar sabe se te dizer que... não precisou chegar esse momento dos pais chegarem para ela e dizer não foi necessário. Mas ela tem todo um cuidado, toda uma atenção, que eu mesma fico emocionada. Embora eu já escutasse vários relatos, mas eu não pensei que a relação chegaria a esse ponto, dessa forma tão linda, sabe, que é. Nossa, é emocionante para vocês, até para a gente, né? Imagine para você como é que não é. Mas tem outras questões que já são mais difíceis. Por exemplo, no lado da sexualidade, isso é outra coisa que vocês discutem muito também. Você estava falando que as meninas cegas, elas são mais ou menos induzidas, por exemplo, a ter relações sexuais muito cedo. Você tem até um exemplo, né? Grande parte das suas amigas, que também têm deficiência visual, elas tiveram filhos muito cedo.
Isso Por acontece. que isso acontece? Isso acontece pela falta de informação, pela base familiar, que muitas vezes essas meninas não têm. E acabam sendo induzidas. Essa semana, eu estava comentando com uma pessoa e eu falei, né, sobre a questão do abuso sexual. Aí a pessoa disse, o índice de estupro é muito grande. Eu não estou falando de estupro. Estou falando de indução, de abuso mesmo. Porque quando você induz uma menina de 13 anos ao sexo, é uma questão mesmo abusiva, né? Embora já existam teorias que digam que uma menina de 13 anos já sabe o que quer e tal, mas a gente sabe que psicologicamente não é bem assim, né? Então, muitas são, sim, induzidas, e é uma das bandeiras que a gente tem. Inclusive, ontem a gente discutiu sobre a afetividade, aí passando pelo casamento, namoro, a própria sexualidade. E foi uma das nossas mesas ontem no encontro. Tá. Agora você falou que não estava falando basicamente sobre estupro, mas tem muitos casos de abuso? Tem, inclusive, agora um que chocou o Brasil, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas uma moça foi estuprada no Instituto Benjamin Constant, que é o Instituto Federal que a gente tem aqui no Brasil, é o maior do Brasil, e uma moça cega foi estuprada dentro da escola. E isso foi o que a gente soube. Fora os que a gente não sabe, os casos que não são divulgados Brasil afora, eu sei de cada coisa que vocês nem imaginam. Olha, agora o bom disso tudo, eu gostei muito quando você disse que vocês discutem até os micos, né? Então, assim, não há vitimização. Essa não é uma bandeira da ONG que vocês querem criar de forma nenhuma. Até porque você é professora, tem muitos casos de mulheres que conseguiram chegar lá, desenvolveram sua vocação, mesmo enfrentando essas dificuldades todas, né? Sim, eu pelo menos não gosto de me colocar como vítima, como coitada. Eu tenho limitações, reconheço isso. Mas você, Cíntia, por exemplo, você tem limitações, eu tenho certeza. Todas nós temos, né? E todas nós temos uma deficiência. Eu Claro. tenho deficiência visual, mas de repente você tem medo de dirigir, não sei, alguma coisa do tipo. Então, assim, a gente procura não se vitimizar. E você não tem ideia do que a gente conversa no WhatsApp. A minha amiga Sara, que está até aqui comigo, ela diz que a gente discute do social ao sexual. Até um slogan, né? Além da Sara, quem mais veio aqui hoje? A Francisca. Sara e a Francisca. Isso, são minhas amigas. Eu quero ressaltar que são minhas amigas de infância. E Denise, a Denise está aí? Denise tá. aí. Chegou depois. E vocês cresceram juntas? Crescemos juntas e hoje... quando eu tive essa ideia, a questão da ONG e tal, falei para elas, a princípio elas ficaram assim, será, Jane? Mas depois, quando elas perceberam, já estavam juntas, misturadas, e não teve mais jeito. Hoje a Sara estava falando, Jane, eu estou tão cansada, culpa tua que foi inventar essa história. Mas é muito bom. Eu acho que o melhor de tudo é discutir isso com a sociedade, porque, como você falou, todos nós temos algum tipo de deficiência, de dificuldade na vida, né? O importante é o não isolamento, né? Que eu acho que existia muito anteriormente, não só em relação a mulheres cegas, né? Mas os cegos, de modo geral, pessoas com deficiência, de modo geral, a gente hoje vivencia uma situação bem diferente. Às vezes eu fico olhando muito, quando acontece na sua família, um caso, você chama muito mais atenção. E eu olho muita gente, muitas pessoas com cadeira de roda em todos os lugares, e a gente fica se perguntando onde é que essas pessoas estavam antigamente, né? Será que aumentou? Não, não é isso. É que hoje a gente tem uma outra realidade, né? Uma outra situação, e são pessoas que normalmente se divertem, que saem, que estudam, que trabalham, e a despeito das nossas dificuldades de acessibilidade, mas... O bom, Cíntia, é que a gente está verificando que isso está se tornando uma coisa mais agregada, no sentido de estar apoiando essas pessoas. Né? Então, como você disse, a gente não via muitos portadores de deficiência na rua, hoje a gente não via muitos portadores participando de eventos, como a gente tem agora uma preocupação, né? Sempre quando tem algum evento, shows, tem aquele espaço reservado, então isso é muito importante. Importante também lembrar do Ministério Público, né? Que foi quem levantou essa bandeira também. Tem o seu Manuel Veloso, que foi um dos fundadores da Associação de Cegos. Eu não cheguei a conhecer, mas os meus amigos mais velhos contam muita coisa dele. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive usei até na minha monografia. Ele disse assim, em 1967, quando eles estavam fundando a Associação de Cegos, ele disse assim, nós vamos bater de porta em porta, porque nós vamos tirar o cego da condição de sucata humana e vamos trazê-los para a sociedade. E foi isso que aconteceu. A gente percebe, você vê... Uma coisa eu te digo, Cíntia,
assim, eu não posso dizer 100%, porque aí seria generalizar demais, mas 99% dos cegos que você ainda vê pedindo esmolas na rua, está ali, mas não precisa. Muito bem. Jane, parabéns pelo trabalho, realmente muito bacana, que a ONG dê muito certo. Conte com a gente assim para divulgar sempre que for preciso, tá? Eu acho que esse encontro é bem interessante, mostra de fato que todo mundo precisa ser ouvido, né? Todo mundo tem que ter voz e a gente tem que escutar as dificuldades de todos. E agora a gente continua aqui, obrigada, mas tu continua com a gente aqui, porque esse era o bloco das mães, né, do assunto mães, pelo que eu estou vendo. Dentro aqui da nossa programação, na nossa sala de visita, a gente tem algumas coisas que a gente debate. Vamos ver aqui a primeira foto, que é o seguinte: essa semana uma mãe surpreendeu o mundo, foi destaque nas redes sociais e depois em todos os outros locais. Lá no Paquistão, um lugar onde tudo é muito mais difícil, questões de gênero e todas as demais questões de sexualidade, ela colocou um anúncio procurando um namorado para o filho. Aí tem a foto dos dois, e ela, inclusive, colocou a exigência que gostaria, como é que seria esse namorado, e ela justificou o seguinte: ela já tem 69 anos, e ela disse que não quer morrer e deixar o filho dela sozinho, porque ele é muito exigente. E isso, é claro, no Paquistão, né, chocou, mas causou discussão e a gente discute aqui. O que vocês acham da atitude da mãe? Vale procurar namorado? Não estou falando pela questão de gênero aí, não, dele ser homossexual, não é por isso. Mas, assim, ainda vale, lá é terra dos casamentos arranjados, né? Mas vale, assim, vocês, como mulheres, vocês estimulariam a filha de vocês, escolheriam, se pudessem, um namorado? Não. Não escolheria? Tem certeza? Não, olha, que eu conheço muita mãe que diz isso, e no fundo, no fundo... Na verdade, eu acho assim, acho até uma agressão quando você quer arrumar um namorado para quem quer que seja, ou filho, ou amigo, ou conhecido. Eu acho, né? Eu acho que as pessoas têm capacidade para isso, não precisa ninguém fazer isso por elas, né? Às vezes as pessoas querem ajudar, mas eu particularmente acho que isso atrapalha até. Demais, com certeza. As mães fazem isso muito? Não, eu acho que em relação a relacionamento, eu acho um pouco mais difícil, mas a gente tem que ver a questão cultural. Talvez seja exato. realmente da cultura deles, né? Talvez ela esteja querendo, pela preocupação da idade, já está proporcionando isso para o filho. Então, a gente tem que avaliar tudo direitinho. Na nossa cultura, isso já é meio complicado, né? Porque a gente sabe que é livre escolha, tem que ter aquele conhecimento. Mas eu acredito que, se a gente for perceber pela preocupação de mãe, né, eu entenderia a situação dela por estar querendo ver e deixar o filho com uma pessoa que ela conheça, que ela se agrade, que proporcione felicidade para ele. Talvez, pensando na cultura, teria sido dessa forma. E você, Larissa, você escolheria? Você já tem filha? Não tenho Ainda filho. não. Se Mas você eu tivesse. também não escolheria. Não, mas né? entendo também ela ter feito isso, porque a minha mãe também é bem preocupada. Então, assim, a gente sabe que quando a gente é novinha, que começa a namorar, a mãe sempre tem essa preocupação. Pois saber é. quem é que está namorando, a família, a forma que trata. Então, assim, eu acho que, no fundo, ninguém sairia na internet É procurando. isso que eu acho. É isso Mas, que eu assim, acho. se você pudesse escolher, com certeza você escolheria a melhor pessoa do mundo para a pessoa que você ama. Eu acho que no fundo toda mãe acha que tem esse direito. Ela pode até ser barrada por causa de uma sociedade que a gente vive, dessa livre escolha, do livre-arbítrio, mas eu acho que no fundo, toda mãe queria. O que você acha, gente? Você acha que vai tentar interferir aí quando a sua filha começar a namorar? Escolher, eu não sei, mas dá uns pitacos, Tá vendo? certamente eu quero. Preocupação de porque mãe, né? passa muito por essa questão de você querer o melhor, né? Filha, mas será que isso aqui é bom para você? Porque de repente ela está namorando uma pessoa que não, como minha mãe diz, não tem futuro, né? Vai que isso acontece. Isso é bem de mãe mesmo. Isso, se eu puder dar uns pitacos, eu vou dar. E a gente sempre acha, não, a gente tem mais experiência, a gente sabe disso. A gente não está Isso. vendo que essa pessoa não tem futuro? Né? Pois é, porque não bem passa. tipo- Tem muita questão pode até passar pela questão financeira, né? Mas eu penso muito mais assim na questão do próprio caráter, da própria honestidade, porque é isso que a gente quer para os nossos filhos. E às vezes a gente vê que o filho não está feliz. Nem ele mesmo vê, mas às vezes a gente vê antes dele, a gente né? vê isso E mesmo. talvez isso. Olha, a gente tem agora uma matéria com a Sana, dando dicas, todas nós trabalhamos muito, e uma das grandes dúvidas hoje é como é que você faz para ter uma maquiagem que você consegue passar o dia inteiro. Não sei qual é o quadro da Sana hoje aqui,
ela vai fazer o seguinte. Ela vai fazer uma maquiagem para quem vai para o show Vila Mix, né, que é um show imperdível que tem na véspera do feriado. E tem gente que gosta de arrasar, né? A mulher de Teresina, ela já gosta de andar bem maquiada, bem produzida, mesmo em shows como esse. E a Sana vai dar essa dica para a gente, nós vamos conferir agora. Oi gente, tudo bom? Mais uma vez aqui para ensinar um tutorial de maquiagem para vocês. O nosso tema de hoje vai ser maquiagem para noite. Para você que gosta de curtir aquela balada, ou então que está sem ideias para curtir o Vila Mix, que é no próximo final de semana. A nossa modelo hoje é a Larissa Mendonça, do blog Por Trás do Armário, que veio emprestar a sua beleza hoje para a gente poder fazer esse tutorial para vocês. Vamos começar? A gente vai começar a maquiagem passando uma sombra marrom, meio café com leite, para fazer um fundo do olho. Essa maquiagem você vai pegar 3 cores de sombra, para ser uma coisa assim bem básica. Aplicando a sombra em toda a pálpebra, mas sem subir muito, porque depois a gente vai esfumar esse marrom. Então não pode subir muito a sombra. A pele da Larissa já está preparada. Eu já tinha preparado a pele dela e eu botei um fixador de sombra nos olhos para a sombra marrom ficar um pouco mais aparente. Com o pincel de esfumar, a gente vai agora suavizar esses cantos dos olhos para o marrom ficar bem bonito, mas não ficar muito destacado. A gente vai fazer esfumar todo o canto, toda a pálpebra do olho, bem próximo à sobrancelha. Eu vou pegar um pouquinho de sombra marrom, aí eu coloco na pontinha do pincel e vou começar a esfumar o olho. Como eu disse pra vocês, a gente só vai usar 3 cores de sombra. Agora eu vou aplicar a segunda. Essa sombra cintilante aqui, que ela é bem cintilante, ela é bem brilhosa, a gente vai aplicar próximo à sobrancelha e também no canto interno dos olhos, que é para criar 2 pontos de brilho. E para não ficar uma maquiagem assim muito monótona, já que nós estamos usando tons neutros, como o marrom, e nós vamos usar o preto posteriormente. Vou começar. Depois dessa fase, a gente vai voltar com aquela sombra marrom para passar ela abaixo dos cílios, aqui nessa linha dos cílios inferiores. A gente vai fazer um esfumadinho também. Esse pincel, ó, ele é bem fininho, exatamente para ficar bem preciso, para ficar um traço bem limpo, não ficar muito forte aqui embaixo. Para finalizar os olhos, a gente vai usar agora um lápis preto e vamos contornar só o cantinho do olho, para fazer assim, dar aquele escurinho, dar aquele charme, só no cantinho do olho, no cantinho externo do olho. Com um pincel lápis da ponta bem fininha, eu vou esfumar agora esse lápis preto que eu apliquei bem no canto do olho. Ó, é um pincel da ponta bem fina e fofinha. É um pincel lápis esse. Valeu, Sana. Agora a gente já está
sabendo como é que faz para ir super maquiada para o Vila Mix. Vamos para o intervalo, é uma pena, né? O papo estava muito bom, mas na sequência tem mais programa. A gente agradece a presença da Jane aqui. Obrigada por ter vindo. Sucesso nesses últimos dias aí do encontro, tá bom? Tudo de bom. Obrigada, Cíntia. Só queria agradecer os patrocinadores, o Instituto Conrad do Brasil, o SESC Senat, a CEID e alguns vereadores e o prefeito de Teresina. Obrigada. Obrigada, a gente é que agradece você. Obrigada, pessoal que veio também aqui acompanhando a Jane, tá, gente? Sucesso no encontro. E a gente fecha esse bloco com a Juliana Albano. Stick now, always starts the same. First we walk down the plane, and somehow you go straight. You went from nothing to something.